Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Vamos lá, mais uma aula. É o Diva Newton, né? Para trazer uma mensagem através da Bíblia Sagrada em mais um estudo de lição para o nosso jardim de infância. E é isso mesmo, eu estou como soldado. Vamos lá, vou dar uma ordem para você. Atenção, Cauã. 1, 2, 3, sentido. Muito bem. Nós vamos falar de um grande general. Muito bem. E eu quero já dizer a vocês o seguinte, que hoje nós vamos entender que somos soldados de Cristo, é verdade. Sabe por quê? Porque o tema da lição de vocês, neste domingo, dia 17, é qual? O amigo medroso. Você tem medo de alguma coisa? Ah, já sei. Tem medo de trovão. É isso? Medo de trovão? Mas quem criou o trovão foi Deus. Ah, já sei. Tem medo de barata. Você tem medo de barata, não é mesmo? Não tenha medo de barata não. Barata é um inseto, né? Você pode até eliminar a barata. Mas muito bem, vamos deixar essa conversa para depois, porque agora é que vai orar. Vamos começar a aula de hoje. Quem quer ser amigo de Deus? Eu sou amigo de Deus, você é amigo de Deus. Muito bem, vamos orar. Papai do céu, nosso muito obrigado por este dia. Deus, te louvo pela família, te agradeço pela tua palavra, pela Bíblia Sagrada. Deus, em mais uma lição, queremos te louvar pela vida de cada aluno do Jardim de Infância. Como é bom, Pai, vir à tua casa para estudar a tua palavra. Ajude cada um deles no crescimento e no entendimento das coisas que vêm do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, nossa lição rapidinho, que o tempo é curto. Quem será esse amigo de Jesus? Medroso. Como é que pode servir a Deus e ser medroso? Tem que ser como um soldado. Soldado, ele é valente. Muito bem. Aí eu pergunto a vocês, de vocês, quem quer ser um policial, um soldado, para servir a pátria? Olha que coisa bonita. Tem que ser corajoso. E para servir a Jesus, tem que ser corajoso também. Muito bem. A lição de hoje, já vou adiantar. A lição de hoje vai falar sobre o que, gente? Espada. Vai falar sobre o que? Vaso. Vai falar sobre o que? Tocha. Vai falar sobre o que? Corneta. Vai falar sobre o carvalho, uma árvore. Gideão, olha só, Gideão. E nós vamos para o nosso texto que serve para memorização, para a gente guardar a palavra de Deus no coração. E o versículo para memorizar está em Salmo, né? Salmo de número 28. E o verso, qual verso? O 8 também, olha, é cheio de 8. Salmo 28 e o verso 8. E diz o quê? Tá aqui para você, ó. Deus é a força do seu povo. Muito bem. Repetindo, Deus é a força do seu povo. Deus é a força do seu povo. De novo, Deus é a força do seu povo. Marchando, Deus é a força do seu povo. Muito bem. Gideão, vou tirar o chapéu. Gideão. Sabe a história de Gideão? Está escrito no livro dos Juízes. Por quê? Porque Gideão se tornou um grande juiz. Mas que ele não era medroso? Era medroso, mas Deus falou com ele. Vamos ler aqui rapidinho. Deus falou com Gideão. Olha só, Deus falando com Gideão. Tá? Vamos ler. Está Juízes, capítulo de número 7. O que é que a gente pode extrair desse capítulo de número 7? Louvado seja Deus. Aqui está a história de Gideão, mas na verdade começa no capítulo de número 6.
Não é? Por quê? Porque diz a Bíblia, não é? Diz a Bíblia que Gideão estava com medo. Com medo de quê, tio? Com medo dos midianitas. Era o nome de um povo. Os midianitas. A gente não é brasileiro? Pois é, tinha um povo que era chamado de midianitas. Sabe o que eles faziam? Estava destruído todo o povo de Deus. E o que eles tinham também. Como assim? Se o povo de Israel plantasse, os midianitas vinham com as vacas, né? Com os bois, com os animais, para destruir, para comer toda a plantação. Se plantassem milho, né? Aí eles lutavam os animais para comer as plantações dos israelitas. E assim, Gideão ficou muito triste e preocupado e medroso. Olha só, medroso, como é que pode? É porque ele ainda não era amigo de Deus. Quando a gente é amigo, a gente confia no outro, não é assim? Muito bem. E a gente tem que confiar em Deus, que é o nosso melhor amigo. Muito bem. Então Gideão estava debaixo do carvalho. E ele está nessa árvore, né? E ele estava malhando o trigo, batendo, né? Com o trigo, para poder os grãozinhos sair, Aí sabe o que foi que Deus fez? Mandou um anjo, E o anjo começou a falar com Gideão, dizendo a Gideão que ele não ficasse triste, não. Porque Deus ia usar ele. Eita, e agora? Deus ia usar ele. Ia usar Gideão, que era para poder vencer esse povo que estava maltratando o povo de Deus, o povo de Israel. Aí Gideão ficou com medo, sabe? Aí disse assim, olha, se é Deus que está falando através de você, eu vou lá dentro e vou trazer um presente para você, para o anjo. E ele foi. Aí preparou um cozido, né? Preparou uma carne bem saborosa e trouxe para oferecer a esse visitante do céu. Foi. Mas o visitante não comeu não, ele era anjo. Né? Aí disse para Gideão que oferecesse aquele presente para Deus. E assim Gideão ofereceu aquele prato de comida para Deus, né? Porque tinha carne e Deus se agradava, certo? Mas vamos adiante. Mas Gideão, apesar do anjo ter falado que vinha da parte de Deus, Gideão ficou confuso. Mas Deus volta a falar com Gideão, dizendo que vai usá-lo para libertar o povo. E aconteceu o seguinte, que Gideão, meio ainda preocupado, aí fez prova de Deus. O que foi que ele fez? Pegou um véu de lã, um bocado de lã assim, de pele de carneiro, de ovelha. Aí disse, Deus, olha, para saber se é o Senhor mesmo que fala comigo, eu vou colocar esse velo de lã aqui na terra. O orvalho vai cair e vai molhar só esse velo de lã. Não vai molhar a terra ao lado. Você sabe o que é orvalho? Orvalho é um fenômeno que acontece, é algo da natureza que acontece quando chega a noite, quando vai passando a madrugada. Se você quiser saber o que é orvalho, quando você for para a escola, voltar aí para a escola, você vai passar por uma grama, por capim. É só tocar assim, de levezinho, que a sua mão vai ficar molhada. Isso é orvalho. Né? Mas Deus é quem produz o orvalho. Aí por isso que Gideão disse, vou colocar, Deus, esse velo de lã aqui, ao redor tem terra, e o orvalho que o Senhor vai fazer cair, vai molhar só o velo de lã, e não vai molhar ao redor da terra. E foi assim. No outro dia, quando ele acorda, vai logo lá para olhar. Aí, o velo de lã está todo encharcado de orvalho, né? Deu para encher um copo. Aí ele ficou ainda na dúvida, olha como ele era. Aí disse assim, Deus, espera fique com raiva de mim não, eu quero fazer outra prova do Senhor. Eu vou colocar o velo de novo. Agora, o orvalho vai molhar a terra todinha e o velo de lã vai ficar sequinho. Aí dormiu, quando foi no outro dia, aí vai lá. Aí quando chega, Deus deu a resposta para Gideão. O velo de lã estava sequinho, e a terra toda molhada. Aí ele começou a criar confiança, né? Foi perdendo o medo. Aí Deus disse, agora você vai destruir os midianitas. Eu vou destruir. Você vai destruir os midianitas. Mas como eu vou fazer isso? Os midianitas são muitos. E o povo de Israel é pouquinho. Aí Deus tem nada não.
chama o povo. Aí Gideão chamou o povo. Aí quando Gideão chamou, sabe quantas pessoas vieram? 32 mil, é muita gente, muita gente, muita gente. Aí Deus disse, não, tem muita gente, não precisa disso tudo não, Gideão. Eu disse, não precisa não, e eu faço o quê? Ele disse, diga aos covardes e aos medrosos que voltem. E agora? Sabe quantos voltaram? Porque eram medrosos e covardes? 22 mil, muita gente, ó. Sabe quantos ficaram? 10 mil. Aí Deus disse, olha, ainda tem muita gente, vamos separar o povo. Leve esse povo, esses 10 mil, para onde tem água. A Gideão levou para onde tinha água. Aí Deus disse para Gideão, olha, você vai separar aquele povo, aquele homem que se abaixar para beber água, não é? E assim, ó, beber água como se fosse o cachorro, o cão. Quando o cachorro bebe água, não é com a língua, lambendo assim a água? Pois é. O mistério foi isso. Quem bebeu a água assim, lambendo, aí separou. Deus mandou Gideão separar. Sabe quantos beberam água assim? 300. E dava para ganhar uma batalha, se os midianitas eram muitos. E agora? Aí Deus deu outra estratégia para Gideão. Aí orientou, ó, Gideão separou de 100 em 100, 3 grupos de 100, e rodearam o arraial dos midianitas. Aí qual foi a estratégia que Deus deu? Gideão, coloque tocha na mão de cada um. Coloque um vaso vazio na mão de cada um, e também uma corneta. Oxê, e como é que o povo ia morrer? Como é que Israel ia vencer? Se não tinha a espada. Mas foi assim que Deus deu vitória ao povo de Israel. Eles cercaram, né, o acampamento dos midianitas, e assim Gideão deu a ordem. Olha, quando eu tocar a trombeta, as tochas têm que estar dentro dos vasos, acesas, pegando fogo, não é? Quando eu tocar a trombeta, isso Gideão. Aí vocês também vão tocar a trombeta. Aí foi aquele barulho de trombeta. E os midianitas ouviram e ficaram assustados. O que é isso? O que é isso? Ai, o que é isso? Aí eles quebraram o vaso e pegaram a tocha. Quando os midianitas viram aquele fogo ao redor, aí disse assim, é muita gente, fujamos, socorro, socorro. Foram embora. Aí Deus ainda ordenou aos midianitas, a Gideão, para junto com os seus 300, né, lutar com quem estava ainda no arraial. E assim, Deus deu vitória a Gideão. Aí Gideão, perdeu o medo, se tornou um grande homem nas mãos de Deus, não é? Foi juiz, ou seja, aconselhava o povo, dizia a vontade de Deus para o povo. Então veja que bênção Gideão se tornou, além de ser amigo de Deus. É por isso que eu canto. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero. E você? Quer ser amigo de Deus? Então, muito bem. Nas suas orações, diga: eu quero ser amigo de Deus. Tá certo? Por quê? Porque nós somos soldados de Jesus, né? E você quer servir a Jesus? Muito bem, Gideão obedeceu e serviu a Jesus, né? O nosso Senhor Jesus é Ele quem nos dá força. Então a minha força, a sua força, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. É por isso que a gente vai repetir e encerrar a aula, né? Davi falou no Salmo 28 e o verso 8, ele falou o quê? Deus é a força de seu povo. Deus é a minha força, Deus é a tua força. Um cheiro para você, até a próxima aula. Nós vamos orar, hein? Vamos orar. Vamos dizer assim: Papai querido, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor deixou esse ensinamento para a minha vida, para o meu coração. Ajude a minha família, Pai querido, nesse período de isolamento.
guarde a minha família, guarde a tua igreja. Pai querido, assim oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula para vocês, viu?